Ok, senhores, então boa noite. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula de licitações e contratos, certo? Eu sou o Capitão Manfio, sou da turma de 2012 e vou fazer aqui a nossa introdução da matéria, apresentar a legislação, certo? E dar um start aqui na nossa matéria de licitações. Eu acredito que todos já... Essa acho que é a última matéria que está iniciando, né? Se eu não me engano. E vamos com tudo, certo? Então tá aí a minha biografia aí, digamos, né, enquanto militar. Sou da turma de 2012, fui instrutor do CPUR, fui chefe da SALCO do CPUR e da base administrativa do Ibirapuera, sou pregoeiro, hoje eu estou na 2ª Companhia de Transporte, sou subcomandante da companhia, e estamos aí para apresentar para vocês a matéria de licitações e contratos, né? Vou fazer a introdução aqui da matéria. São sempre 10 questões, né? Então, nós vamos aprender aqui sobre a Lei 14.133, que ela vai passar a estar em vigor pleno a partir de 1º de abril de 2023, e aí eu já vou explicar um pouco, né, o porquê da gente estar focando nela, e o Decreto 10.024 de 2019 também, que eu vou explicar um pouquinho. Tá? O ano passado, nos anos anteriores, foi quando, né, iniciou aí a parte das licitações e contratos, eles trouxeram a Lei 8.666, né, 8666, de 93, a antiga Lei de Licitações. E essa lei, ela foi substituída pela 14.133, tá certo? E que passa a estar em pleno vigor a partir de 1º de abril de 2023, ou seja, né, daqui um mês, basicamente. Ela já está em vigor, na verdade, com algumas cláusulas ainda que são da 8666, e, na verdade, é um processo de transição jurídica da lei, né? Então, eles deram 2 anos para essa transição, e agora ela vai passar a estar 100% válida, né? Ou seja, todos os tipos de concurso, né, que estarão em vigor passarão a cobrar a nova lei. Como a gente ainda não tem a FOG, né, da prova, não tem as orientações de prova, a gente vai partir pelo embasamento da 14.133, porque é a coisa mais lógica a ser estudada. A 8666, ela está em desuso. A partir do ano que vem, né, a partir de 1º de abril, na verdade, ela já não estará mais em uso. Então, é interessante até que seja cobrado somente a nova lei. Então, é por isso que nós estamos indo nessa direção aí com vocês, tá certo? E o decreto 10.024, ele continua em vigor. Ele é referente ao pregão eletrônico e a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui dentro das legislações, tá certo? Aí, a gente sempre pergunta, né? Não sei se tem alguém que já participou de SALC, já foi chefe de alguma parte de licitações ou participou das compras. Se tiver, até peço que levante o braço aí e avise. Se não, também não tem problema, mas o que eu deixo até gravado é o seguinte: se alguém já participou de SALC, já foi pregoeiro, ou mesmo da parte de compras ali do almoxarifado, de algum setor de saúde que seja, né, participou e se envolveu na questão de orçamentação, de tudo, tenham um entendimento do seguinte: muito do que a gente executa na prática tem um embasamento em cima da lei e tem um embasamento em cima de outras determinações, seja da Consultoria Jurídica da União, seja de orientações da própria Secretaria de Economia e Finanças do Exército, do CGCFEX, né? Então, a gente acaba executando algumas atividades que elas estão previstas em lei, mas são entendidas de uma maneira diferente. Para fins de prova, a prova ela vai cobrar o que está seco na lei, né? O Donizete, que gosta de falar disso, né, é a lei pura, a lei seca. Por quê? É como a gente consegue tirar a informação mais correta. Então, não adianta a gente querer interpretar a lei. A gente tem que
observar o que está escrito nela, prestar atenção aos detalhes que ela vai trazer para a gente e, basicamente, a gente brinca, né? Mas é um decoreba. Tem que aprender e entender, obviamente, para ajudar no processo de memorização, mas o que vai pegar mesmo na prova é a lei seca. Então, se tiver, aí eu gosto, né, de sempre apontar um poderá ou deverá, essas palavras é que vão provavelmente estar trocadas na hora da prova, que o camarada vai confundir. Então, ele tem que prestar muita atenção nessa questão. Dias ou dias úteis dá diferença na hora de uma aplicação de prova. E é nesses detalhes que eles vão cair em cima. Tá? Então, apresentando a lei aqui para os senhores, a 14.133, então, de 2021, é a nova lei de licitações e contratos administrativos, tá certo? Ela revoga, então, o seu último artigo, né? Ela revoga a 8666, dos artigos 89 a 108, desde sua aplicação, na data de publicação desta lei, e a contar de 1º de abril deste ano, né, ela revoga a Lei 866 como um todo e a Lei 10.520, assim como outros artigos da Lei 12.462, que a gente acaba não estudando aqui, mas ela revoga alguns artigos ali, tá certo? Então, para vocês entenderem, é a lei que vai passar a valer a partir de agora, certo? 1º de abril ela passa a valer. Ponto. Vejam que ela não revogou o decreto 10.029, que trata e regulamenta o pregão eletrônico. Tá? Então, quando a gente for tratar dentro da 14.133 sobre pregão e pregão eletrônico, o decreto 10.024 vai adicionar informações, tá certo? Então, num primeiro momento, esse é um entendimento, né, meu, enquanto professor, passando para vocês as informações, né, que a lei vai ser cobrada a 14.133 em adicional a 10.029. 10.024, desculpa. Eu digitei, erro de digitação meu aqui, depois eu corrijo. Tá? E aí, então, nós temos isso. É a lei de licitações como um todo e o decreto 10.024 que vai trazer toda a questão da regulamentação do pregão eletrônico. O que é o pregão eletrônico? É o que a gente chama ali de o leilão às avessas, né? A gente lança demanda num site e os fornecedores vão lá e vão dando os valores conforme o mais baixo que eles podem dar dentro daquele item. Então, se uma resma de folha hoje custa R$20, né? Eles vão baixar ali 19, 18 e até o máximo que ele puder baixar, e quem der o menor valor é o que vai ganhar. Basicamente é isso, para que a gente comece a entender aí a questão das licitações. Tá certo? E vejam aqui o seguinte, já começamos desde o artigo 1º, né? Com um detalhe da lei. Ela fala que o pregão eletrônico, no caso o decreto aqui, né? Ele é de uso obrigatório, tá certo? Ó, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração, é obrigatório, tá? Então, não é questão de, é facultativo ou pode ser empregado o pregão eletrônico. Não, ele é obrigatório, tá certo? Então, às vezes, numa questão de prova, em algum detalhe ali, eles podem cobrar desta forma, né? Como sendo, colocando uma palavra diferente para que a gente caia no erro, tá certo? Então, vejam que desde o início, desde o primeiro artigo, a gente pode ter alguns detalhes aí das leis, tá? Então, esse aqui foi só o slide de apresentação. E agora nós vamos partir aqui, né, para a nossa apresentação de fato a nossa primeira apresentação, tá certo? Deixa eu só passar aqui uma introdução para os senhores. Está aqui a lei 14.133, vocês encontram no site, né? Acabei de baixar ela aqui de novo para vocês verem. E no site do governo federal, tá certo? Não tem mistério, é só digitar 14.133 no Google. Dentro do site ali também do curso, tá ela disponível lá em PDF para os senhores. E vejam que, da impressão que a gente fez aqui, ela tem 70 páginas. Tá? É uma legislação relativamente extensa.
porque soma-se as que do RAI, do RISG, né, e tudo mais que a gente tem para estudar, história, geografia, somando tudo é uma legislação bastante extensa. E ela vai trazer bastante conceitos que são novos, então tem que ir estudando aos poucos, tá? Realmente aos poucos, para ir pegando e massificando as ideias aí dos estudos, tá certo? Então, tá bom. Vamos lá. Começando, então, com a 14.133, ela vai ser dividida em títulos e capítulos. Por que isso é interessante da gente verificar? Porque para cada título, a gente vai entender em que momento da lei ela está. Então, vejam, título 1, disposição preliminar. Capítulo 1, da aplicação desta lei. Vejam que ela vai fazer isso aqui. No título 2, ela vai trazer uma outra informação e novos capítulos para que a gente entenda em que momento da lei a gente está. Isso ajuda na hora do estudo, certo? Então, quando a gente pega lá o artigo 10º, ele trata sobre o quê? Dos agentes públicos. Ok, então os agentes públicos está nessa parte da legislação, ela trata um pouco mais sobre conceitos. Então, se estiver tratando numa das respostas ali, o camarada vai perceber, pode ser que esteja tratando sobre a contratação e não sobre a questão conceitual. O camarada pode excluir um item ali da resposta pelo simples fato de observar isso, que o que está escrito ali pode até ser verdadeiro, ou pode até estar tratando da legislação específica, mas ela vai estar numa parte diferente da lei que não é aquela que está sendo cobrada no momento. Tá? Até isso, às vezes, a pegadinha acontece na prova, tá certo? Então, vamos lá. Começando, da aplicação da lei. Então, a lei ela vai dizer o seguinte, que são normas gerais de ação para a administração pública direta, estados, Distrito Federal e municípios. Então, ela está falando assim, de um modo geral, essa lei é para todo mundo, certo? E quem são esses todo mundo? Todos os órgãos que participam da administração direta do governo. Tá? Então, todos eles devem seguir essas diretrizes aqui. Aí a gente vem aqui, órgãos do Poder Legislativo e Judiciário da União, dos estados, né, dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Tá certo? Então, percebam que ela é válida para todos esses. O Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Legislativa dos estados, né, e dos municípios, só na função administrativa. Em outros tipos de função, eles não se abrangem. É difícil de cair algo sobre essa parte? Principalmente porque a gente se enquadra na administração pública direta, né? Então, para a gente, estamos sempre aqui, né? Enquanto Exército, enquanto Ministério da Defesa, né? Estamos enquadrados dentro da administração pública direta. Mas a gente tem que entender que a lei ela vai ser aplicável a outros, né? A outros órgãos e aqueles que não se aplicam. Por quê? Na hora da prova pode cair alguma coisa desse gênero. Então, a lei se aplica de um modo geral e amplo a todo mundo, aos poderes especiais e judiciários aqui, conforme está escrito no parágrafo 1º e 2º, e não é aplicável nas seguintes situações. Então, não se aplicam para a sociedade de economia mista e subsidiárias. O que é uma sociedade de economia mista? É uma empresa estilo Petrobras, né? Que ela é pública, mas, na verdade, ela tem participação privada. Então, na verdade, a gente precisa entender que existem algumas empresas, né, públicas ou sociedades de economia mista que não vão participar dessa legislação. Tá? O importante é o seguinte também, na hora da prova não vai ter exemplos, até porque um exemplo ou outro pode recair em algum tipo de dúvida, né? Eles vão tratar exatamente como está na lei. Então, uma questão que poderia ter aqui, digamos, seria a lei 14.000 se aplica nas contratações da administração pública e também para a sociedade de economia mista. O camarada tem que lembrar que sociedade de economia mista não se aplica, tá certo? É importante entender o conceito, entender o que é cada um desses novos conceitos que vão ser introduzidos aqui pela lei para os senhores e
verificar a aplicação deles, tá? Então, a lei também não se aplica aqui às contratações no exterior, licitações e contratação de cooperação estrangeira. Então, tudo que tratar-se de estrangeiros, a lei não vai se aplicar, né? De um modo geral. Quando tem empréstimo no estrangeiro também aqui, e contratações relativas às reservas internacionais do país. Então, se for utilizar de algum modo um dinheiro que não é direto da administração pública, ela não vai se aplicar. Ela pode se aplicar? Até pode, mas não são abrangidas por essa lei. Esse é o ponto. Tem legislação específica para tratar disso. Tá? Então, para os senhores entenderem essa parte aqui. A quem se aplica? A todos os entes da administração pública, né, autárquicas e fundações da União, abrange os poderes, assim, legislativos na função administrativa, os fundos especiais e demais entidades, e não se aplica à sociedade de economia mista. Basicamente, o entender é isso aqui, né? Vocês precisam também, nesse ponto aqui que a gente já vai tratando, aprender a observar onde que pode estar o pulo do gato, né? Então, está nitidamente explicando aqui, sociedade de economia mista, não se aplica, né? Então, camarada, grava isso daqui e lembra do não se aplica à lei. E o restante, muito provavelmente ali, o camarada vai ler na hora da prova e vai identificar, beleza, tudo se aplica, exceto a sociedade de economia mista. Então, vai pegando o macete ali para tentar responder as questões na hora da prova com agilidade, tá certo? Aí, o artigo 2º vai dizer para a gente ao que essa lei se aplica, para que tipo de compra, no caso, né, ou de alienação, ou para que serve essa lei? Essa lei vai servir para alienação. O que é alienação? É a venda, né, a doação do material da União, no caso, né, recebendo uma pecuniária, né, a alienação, venda, e concessão de direito real de uso de bens. O que seria isso? É a concessão de um terreno para passar um fio de uma rede elétrica, né, de uma grande empresa. Então, se aquele terreno é da União e vai passar uma rede elétrica ali, uma grande rede elétrica, é a concessão de direito real de uso, vai se aplicar essa lei. Você aplica para compra, inclusive por encomenda. Então, às vezes a gente vai fazer uma compra de papel, lápis, caneta, certo? Que é o mais comum que a gente vê nos quartéis. Mas se eu precisar fazer pedir um produto especial, uma encomenda, né? Algo que seja feito sob demanda, também se aplica a lei. A locação, ou seja, a gente precisa fazer uma locação de um espaço, vamos dizer que para fazer a prova da ESA, né? A prova da ESA envolve muitos candidatos e, às vezes, o quartel que está gerenciando não tem espaço para abrigar esses candidatos, precisa fazer contato com uma faculdade ou um local onde possa ser feita a realização de prova e, por algum motivo, não consegue fazer esse acordo ali de um modo mais simples, né? Vai precisar realizar uma locação de um espaço. Então, a gente vai utilizar-se da lei para isso, tá certo? Eu gosto de dar exemplos para os senhores entenderem também, né? O exemplo é bom, para que vocês entendam. Concessão e permissão de uso de bens públicos. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de contrato, de uma concessão, né, uma permissão de uso, o quartel vai disponibilizar o espaço dele para realização do encontro de motoqueiros, motociclistas. Esses motoqueiros, esses motociclistas têm um CNPJ. A permissão de uso, ela é factível. Usar o espaço do quartel para uma reunião, assim, é possível de ser feito? É. Tem que ser feito aplicando os conceitos da lei, tá certo? Prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados, ou seja, a empresa vai construir um banheiro para a gente ali, prestação de serviço. A empresa vai vir e fazer a limpeza do aquartelamento, do QG, né? Tem uma empresa contratada para isso, prestação de serviço. Questão de técnico profissional especializado. Então, às vezes, preciso de um engenheiro para fazer
uma obra, né? A CRO não vai conseguir me apoiar com isso. A gente contrata por questão de técnico profissional, né? Tudo está dentro da lei. Obras e serviços de arquitetura e engenharia, tá certo? Para quem conheceu um pouco da lei 8666, né? 8666, quando tratava dessa questão, falava sempre de obras e serviços de engenharia. Aqui, na nova lei, eles incluíram a questão da arquitetura também. Então, não basta só né, um prédio quadrado construído, tem o design dele, né, tem ali a coisa. Então, isso também, para isso também se aplica. Contratação de tecnologia da informação e de comunicação, certo? Que anteriormente não estava explícito na lei, até porque em 93 existia muito pouco de TI, né? E a nova lei vem trazendo essa parte aí de TI, tá certo? TI, comunicação. Alguém chamou alguma coisa aí? Não? Tá. Se alguém quiser, né, levanta a mão aí, dá um salve, perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Então, a gente viu, vamos lá, vamos entendendo. A lei se aplica para quem, né? Para esse pessoal aqui todo. E em que situações? Nessas situações. A gente vai entendendo como a lei foi feita. Não se subordina a esse regime. Então, aí, as exceções, ou seja, quem não vai ser feito por essa lei. Contratos que têm objeto de operação de crédito. A porta para não bater. Operação de crédito interno ou externo. Gestão de dívida pública, né, incluídas nas contratações de agente financeiro, ou seja, questões de operação de pregão de crédito e operações financeiras que normalmente ocorre no exterior ou mesmo dentro do pregão de bolsa de valores, né? E contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Existem algumas contratações que terão legislações próprias, né? Às vezes por conta justamente de ser algo que não é tão simples e corriqueiro como as compras de um modo geral, as contratações, né? O que é de uso comum a todos os entes da administração. Então, por exemplo, gosto de dar a ideia, né? O ministro, ou então o ministro Tarcísio, agora governador aqui de São Paulo, né? Ele ia fazer ali a concessão de uma estrada. Essa concessão de uma estrada envolvia inúmeros agentes. Ela acabava não se enquadrando dentro da legislação da 8666 e da mesma forma, aqui ela não se enquadraria por questões de valores, a gente vai ver posteriormente. Os valores muito altos em que envolve uma gama muito grande de informações, em que há envolvimento direto de alguns ministérios e que envolve várias ligações interministeriais, ou que envolve empresas do exterior também, acabam não sendo aplicadas por essa lei, tá certo? Elas vão ter uma legislação própria específica para elas, tá? Ok. Aplicam-se as licitações e contratos, né, dessa lei, os constantes do artigo 49 da Lei Complementar 123. O que é essa Lei Complementar 123? É o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, tá? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a lei ela era geral para todos, mas existe um complemento de lei que favorece microempresa e empresa de pequeno porte, que são as empresas que no Brasil empregam muita gente, são muitas empresas, e que a ideia é fomentar as pequenas empresas para que elas façam a distribuição de renda, né? Façam uma distribuição de renda. Senão seria muito fácil toda licitação, por exemplo, de Coca-Cola, a própria subsidiária da Coca-Cola lá vencer todas as licitações, certo? Então, não é o caso, é sempre a ideia de que um terceiro, alguém mais próximo, inclusive, dos quartéis ali, que seja local, né, as empresas locais, ganhem as licitações em valores compatíveis de mercado, obviamente,
e que isso traga benefícios, né? Até porque, dando o exemplo da Coca-Cola, ela com certeza conseguiria distribuir para todo o Brasil, né? Assim como ela já faz. Agora, talvez não fosse interesse dela, talvez não fosse o custo-benefício para ela não fosse interessante. Então, tem muitos pormenores e que o legislador acabou dando esse favorecimento especial para que fomentasse o comércio, né? Fomentasse as vendas e tudo mais de um modo mais local, certo? Às vezes é bom a gente entender um pouquinho por que a lei é igual para todos, né? E tem tratamentos especiais. Sim, nesse caso, para que haja uma distribuição da renda, né? Tá certo? E aí aqui a gente vai ter o seguinte: não são aplicadas, ou seja, a lei se aplica e a lei não se aplica. Então, ela já dá exatamente para que ela foi feita e para que aquilo que ela não foi feita, né? Então, vejam, ó, no caso de licitação para aquisição de bens ou serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresas de pequeno porte. Então, uma empresa de pequeno porte, ela tem lá o valor de até 300 mil, se eu não me engano, né? Ela pode ter essa receita no ano. Se o item tiver um valor acima disso, obviamente que ela não pode se enquadrar nessa licitação, tá certo? No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado for acima também da empresa de pequeno porte, da mesma forma. Se eu estou fazendo uma obra, solicitando, né, um serviço ali, uma obra, cujo valor seja muito alto, e a própria empresa de pequeno porte já não se enquadra, né? Como é que ela vai receber um valor que ela não pode, né? Ela tem um limite, até o tanto que ela pode ganhar em dinheiro no ano. Então, ela não pode participar dessa licitação. É bem pontual e específico. Então, entendam isso. As microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm um limite de ganhos anual. Então, elas não podem extrapolar. Se ela extrapola esse valor, ela no ano seguinte tem que mudar o enquadramento dela. Então, ela passa a ser uma sociedade anônima, ou ela passa a ser uma outra categoria, né? Uma empresa LTDA, né? E aí ela precisa mudar a legislação que ela está enquadrada. Então, nesse caso, a legislação está falando assim, ó, vamos dar prioridade para a empresa de pequeno porte, mas, obviamente, se o item que eu estou fazendo a licitação for superior ao que a empresa pode ganhar, ela não pode participar, tá certo? É isso aqui que está sendo escrito nessa parte aqui. A obtenção de benefícios fica limitada às microempresas e empresas de pequeno porte, que no ano calendário, ou seja, no ano corrente, ainda não tenham celebrados contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima. Novamente, ela está falando assim, ó, se ela já fez um contrato com outro ente da administração e agora o novo contrato que ela está fazendo, somado esses dois, ela vai passar o que ela pode ganhar no ano, ela não pode participar, tá certo? Então, existe um limite, tá? Além disso, vai falar também que para as empresas de pequeno porte e microempresas, os contratos com duração de mais de um ano será considerado o valor anual do contrato, certo? Também é justo. Eu vou fazer um contrato de 1 milhão com a empresa, né? Mas o contrato vai ser diluído em 5 anos, então ela vai receber, em média, 200 mil por ano. Tá ok, ela está enquadrada dentro do que ela pode receber, tá certo? São conceitos bem interessantes da gente ver, porque aos poucos a gente vai entendendo a lei e vai aplicando ela. Para quem nunca viu, pode ser bastante pesada essa introdução, e de fato ela é. Né? Até para quem já participou, já viu, vai ser bastante pesado. Mas a gente tem que ir entendendo e verificando o que a lei está querendo trazer para a gente. Tá certo? E aí, aqui vem algo que eu considero que é bem pontual, específico, e com certeza, de alguma forma, vai cair na prova, tá? O artigo 5º, os princípios, né? Milico adora princípios, hierarquia e disciplina, né?
Está aqui, princípios da lei. O que serão observados? E vejam o seguinte, eles foram colocados aqui para que a gente tenha uma sequência de princípios e cada um deles, o mais importante é esse primeiro. O segundo mais importante é esse segundo. Vejam que foi colocado dessa forma. Então, até mesmo na questão de um julgamento, alguma coisa assim, isso, na prática, né, é sempre levado em consideração os princípios, se foi feito, né, dentro dessa hierarquia que a lei mesmo dá. Tá certo? Então, vamos lá. Talvez alguns lembrem aí, né, um mnemônico, LIMP, né, princípios da administração, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá aqui o LIMP, né? E aí temos os outros tantos princípios, o interesse público, a probidade administrativa, a igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, tá? Assim como outros dispositivos. Veja o seguinte, muitos aqui são bem fáceis de entender, né? Legalidade, o que é? Está dentro da lei? Pronto, sem mistério. Impessoalidade é o legislador, ele não pode favorecer uma empresa simplesmente porque ele quer. Então, tem que ser impessoal. Moralidade é uma contratação, uma coisa moralmente aceita, né? Algo que é factível ali, beleza. Né? É questão de moral e bons princípios, digamos, né? Publicidade, o que é isso? Estar público, tem que estar visível, não pode ser feito no escondidinho ali do quartel. Tem que estar público, tem que ser um edital que vai ser jogado na internet, que qualquer um pode ler, qualquer um pode revisar, um advogado pode chegar e impugnar o edital, porque está público, a coisa está visível para todos, né? E até por isso que vai ser dada a questão da obrigatoriedade do pregão eletrônico, para que esteja visível ali, que a manipulação seja mais difícil, tá certo? Eficiência, ou seja, não adianta só fazer uma contratação por contratar, tem que ser algo que é eficiente para a administração, né? Tem que ser de interesse público, né? Então, não basta ser, não pode ser um interesse pessoal, né? A gente vê por aí casos de vou botar uma rua na frente de onde passa o terreno do deputado fulano de tal. Pô, aquilo ali não é necessariamente interesse público, é um interesse pessoal, né? Quem vai julgar isso? Não, né? A gente denuncia, a gente parte para outras, né? Mas acaba que muitas vezes acontece algo desse gênero. E está aqui, está falando que tem que seguir esse princípio. É simples, é básico, né? E a gente tem que ficar esperto. Seja na hora que a gente vai fazer a licitação e tomar cuidado com isso, seja também, enquanto cidadãos, né, observar o cumprimento da lei. Vamos lá, probidade administrativa, ou seja, tem que ser feito dentro do que está previsto, né? Algo probo ali, algo que é feito da maneira correta, tá certo? Igualdade, nesse ponto, a igualdade é a disputa ser igual, a possibilidade de todos ser igual. Ah, mas tem aquela questão do tratamento diferenciado para MEIPP. Realmente tem. Mas, de um modo amplo e geral, todas as MEIPP vão ter um tratamento igual, tá certo? Então, nesse ponto, eles vão adaptando e vejam o seguinte, que a lei ela foi feita para ser dessa forma. Eles estão falando que existe o tratamento diferenciado no artigo 4º, antes do artigo 5º da questão da igualdade. Então, existe uma hierarquia da lei, né? O artigo 4º vem antes do artigo 5º, então ele suplanta ali, tecnicamente, tá certo? Mas a igualdade que é dada aqui também é no sentido amplo, ou seja, não posso favorecer só porque eu quero favorecer, tá certo? Planejamento, então tem que ter um bom planejamento. Transparência, tem que estar tudo às claras. É meio que a publicidade, mas se a gente for ver, tem umas nuances ali.
tá certo? E, de um modo geral, aqui todos esses princípios vão estar dentro das nossas licitações. Na prova, muito provavelmente, se forem cobrar alguma coisa do gênero, vai estar lá, devem ser observados os seguintes princípios conforme o artigo 5º da lei, tal, 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 tal. E aí pode ser que eles troquem um princípio ou coloquem um princípio errado, né? Por exemplo, vinculação ao edital. O que é o edital? O edital é o texto da lei, né? O texto do nosso pregão, o texto da nossa contratação. Eles podem colocar assim, vinculação ao termo de referência. Aí, pô, opa, não é o termo de referência, é o edital. O edital engloba o termo de referência? Sim, a gente vai ver mais para frente ali. Mas o que a lei está falando aqui é edital. Vejam que é nisso daí que eles vão pegar a gente ali na prova, tá certo? Então, tem todos esses princípios. E a gente vê aqui que até mesmo a lei fala sobre a questão do desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Então, vejam que a gente tem os princípios, tem essa parte do desenvolvimento sustentável, que pode ser também uma pegadinha, já caiu numa prova anterior algo semelhante a isso, tá? Excluindo essa parte do sustentável, porque tem que ser econômico, não é só isso, tá certo? Tem a questão do desenvolvimento sustentável aí, da lei, tá? E aí agora nós vamos passando aqui para o nosso artigo 6º, tá? O artigo 6º, ele vai trazer uma gama de definições para a gente, tá? Vejam que já mudou o capítulo, né? Capítulo 3, definições, e ele vai trazer inúmeras definições para a gente, tá certo? Eu vou passar aqui rapidamente, vocês estão vendo aqui, tá? Todas essas são definições, são palavras-chave para que a gente comece a entender a lei e comece a compreender quando a gente vai ler o texto da lei, tá certo? Eu vou deixar essa parte aqui do artigo 6º para o nosso segundo período da aula, para a gente cair e ir batendo um por um, para a gente ir entendendo e tirando dúvida, qualquer coisa. E até mesmo de um modo assim, eu digo, né? Já vi bastante dessa parte, essas definições, mas muitas vezes a gente fica na dúvida. E o que vai ser cobrado em prova é o que está escrito realmente ali, tá? É o que está escrito na lei. Às vezes a gente não precisa até nem entender. Se entender fica mais fácil, mas às vezes a gente precisa só decorar mesmo que é aquilo que vai cair, tá certo? Existem definições que vão ser mais aplicadas, ou seja, que podem ser mais cobradas, assim como eles podem pegar uma definição bem aleatória só para testar o conhecimento geral de vocês, tá certo? Então, a gente vai deixar aí para o segundo momento do papiro, tá certo? Mas vejam que são aqui pelo menos, né, 60 entendimentos que a gente precisa ter para que a lei flua na nossa cabeça de um modo prático, rápido e eficiente. Tá? E aí a gente vai passar aqui a questão dos agentes, tá certo? Quem são os agentes? Né? A autoridade máxima do órgão, né, ou entidade. No nosso caso aqui dos quartéis, são o ordenador de despesas, né? Ordenador de despesas, num segundo momento, o general comandante da região militar e comandante do exército, ministro da defesa. É essa a ordem para a gente. Então, a autoridade máxima do órgão é o nosso OD. Suplantado isso, passando dessa função, vai ser o comandante da região, e assim sucessivamente, tá certo? Fica fácil da gente entender. Eles deverão, né, caberá à autoridade máxima, então, promover a gestão de competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções, certo? Então, quem faz o quê? A autoridade máxima, o OAD, aí a gente faz um link ali com o RISG, certo? E com RAI. Ele vai designar os agentes e promover essas competências para a gente. Então, é de bom grado que o OAD deixe disponibilizado cursos para a gente realizar, né? Cursos de pregoeiro. A própria CGCTEX tem os cursos ali dos agentes da administração, tem as instruções, ou seja,
o próprio Exército já faz essa função para que todos possam aprender, né? E aí tem os requisitos que a gente vai preencher. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, né? Ou seja, pessoal de carreira, a gente já associa necessariamente a isso. Mas é um preferencialmente. Vejam que aqui a prova pode cobrar um obrigatoriamente ou um exclui essa parte do preferencialmente que sejam dos quadros permanentes. Não é. Existe esse preferencialmente por quê? Porque o legislador sabe que nem sempre todo mundo vai ter quadros permanentes. Então, às vezes pode até mesmo ser contratado, né? Contratado de fora, mas desde que seja bem escriturado isso daí, bem especificado, tá? Tem atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuem formação compatível e qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola do governo, né, criada e mantida pelo poder público. Então, a gente tem a ENAP, né, a ESAF, Escola Nacional de Administração Pública, Escola de Administração Fazendária, que são entidades, escolas do próprio governo federal, assim como eu falei, tem a CGCFEX, tem a Secretaria de Economia e Finanças, né, que vão tratar sobre isso também. São, de certa forma, são escolas do próprio Exército que fazem isso. Então, se você tiver o curso de pregoeiro ali, já está válido para poder exercer a função, né? Ou de pregoeiro, ou de, né, as várias funções dentro da administração, que é uma preocupação do próprio Exército para isso. E aqui, as exclusões, né? Não seja um cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham vínculo de parentesco e tudo mais, tá? Até terceiro grau. Vejam aqui, outro detalhe, ó, até terceiro grau. Ou seja, digamos que a minha esposa fosse uma empregada de uma empresa que vende para o Exército. Eu, na minha função, eu tenho que me declarar impedido de participar das licitações. Né? Por quê? Porque eu posso, de alguma forma, vazar informação que vai favorecer a empresa. E aí a gente entra nos princípios lá que a gente já viu, né? Não é impessoal, vai ter, de alguma forma, um favorecimento, não vai ser igual, tá certo? Então, a lei está escrita, deixando isso bem claro aqui. Beleza? Ok. Continuação, né? A autoridade desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente para atuar simultaneamente em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros de ocorrência de fraudes. É o que o próprio Exército já faz. Então, ele pede que tenha-se um chefe da SALC, tenha-se um pregoeiro, tenha-se um fiscal administrativo, tenha-se um ordenador de despesas, né? Às vezes, o ordenador de despesas diferente do comandante da OM, muitas, né, em algumas OMs aí. O almoxarife, o aprovisionador. Para quê? Para que todas essas figuras não tenham o conhecimento. Primeiro, o conhecimento eles até podem ter, mas naquela compra específica, eles não vão deter todo o processo, de modo que ele possa, de alguma forma ali, ocultar um erro que ele fez, ou deixar uma brecha para alguma fraude, alguma coisa que uma terceira pessoa, né, uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa poderia verificar, tá? Ok. E o que está disposto no caput desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica a órgãos de assessoramento jurídico e controle interno da administração. Tá, então, eles estão falando aqui sobre a questão ali do jurídico, né? Dentro do setor jurídico não pode acumular função. Eu tenho um advogado no quartel ou na região militar, ele pode auxiliar nas licitações, mas ele não pode ser o pregoeiro, para justamente não ocultar erros ou botar, né, dar a possibilidade de alguma brecha ali na legislação, tá certo? Na documentação. Ok. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente da administração,
para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar qualquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Tá certo? O que é esse agente? É o pregoeiro, tá? Ele é o pregoeiro. Ele vai ser designado para fazer tudo que está escrito nesse artigo 8º aqui, tá certo? Ele não faz a homologação. Vejam que já está excluindo aqui, ó. Tá? Então, a função do pregoeiro vai até aqui. A homologação não é a função dele, tá certo? Então, pode cair uma questão justamente disso. O pregoeiro, né, conforme o artigo 8º da lei, o pregoeiro é o agente da contratação, não sei o quê, parará. Ele vai fazer esses procedimentos, inclusive a homologação. É uma afirmação falsa ali, certo? Então, percebam onde pode estar aí algumas questões da prova, né? O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, vejam aqui, ó, já está colocando aqui uma culpabilidade no pregoeiro, tá? Já está colocando aqui uma culpa. Fez algo errado no processo, favoreceu, fez algum procedimento equivocado, ele é culpado por aquilo, tá certo? Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que está observados os requisitos, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão formada, no mínimo, por 3 membros. Tá? Então, vejam, ó, aqui tem outro detalhe. Então, pode ser uma comissão? Pode. Em que situação? Em que envolva bens ou serviços especiais, estabelecidos no artigo 7º. Beleza? Ô, professor. Opa! Professor, uma dúvida aqui, se for para esclarecer. Esse parágrafo primeiro, ou esse segundo, ele fazia parte da 8.066, não? Ou algo parecido na 8.066? Tinha algo parecido, sim. Tinha algumas... Eu não lembro agora de cabeça, mas... Eu nunca participei da SAL, que eu fui da conformidade, do registro de gestão de conformidade, né? Aham. E eu observei que eu já peguei algumas partes do 14.133, eu observei que tem muita coisa que fazia ou era igual ou era parecida com a 8.066. O senhor concorda com o senhor Ela traz muita coisa da 8666. Algumas ela vai melhorar, outras ela vai simplificar, e teve algumas inovações. A gente vai perceber ali depois, eu vou mostrar alguns pontos que ela trouxe coisas novas, né? Mas, de um modo geral, sim, ela traz bastante semelhança, né? O que ela atualizou foi alguns procedimentos, alguns conceitos. De um modo geral, ela não mudou muito, né? Não mudou muito, assim. Até o pessoal meio que, nas conversas, assim, questionou, tá, trouxe uma lei, mas que não trouxe, como é que a gente fala assim, uma inovação absurda, né? Mas ela trouxe alguns pontos que a gente verifica assim, tinha na lei 8666, mas aí precisava da 10.520 para complementar, precisava de uma recomendação da AGU, da CJU, para fechar o entendimento, principalmente nessa questão, por exemplo, responderá individualmente pelos atos que praticar. Aqui ele já está dizendo, ó, fez coisa errada, vai responder por isso. Na 866 não tratava desse assunto tão abertamente ali e tal. Aqui está bem pontual e específico, ó. Pregoeiro, fez coisa errada, né? Seu CPF será investigado. Então, ela foi detalhando algumas coisas, foi trazendo alguns pontos mais específicos, tá certo? Okay. Mas, de um modo geral, claro, até a gente pode confundir, e por isso que eu falo, se alguém já trabalhou com isso, esquece o que aprendeu até agora e lê a lei. É aquela coisa, lê a lei e cai em cima dela. Mas acontecia assim, não, esquece. Eu fazia assim, esquece. Era comissão, mas a gente às vezes publicava 2 camaradas e deixava por isso mesmo. Não, tá errado, é 3. Às vezes a gente tem uns vícios que a gente fazia ou que estava errado, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente precisa simplesmente esquecer aquilo que a gente já viu e partir do zero.
é bom para conhecimento, para entendimento, para facilitar a compreensão, mas a prova é prova, prática é prática, tá? Então é bem por aí, tá certo? Mas sim, é bem parecida, tá bom? Mais alguma Ok. dúvida aí, alguma coisa? Tá. Ó, então aqui, ó, 3 membros vão praticar, vão responder solidariamente, tá? Ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião que houver sido tomada a decisão. Então, eu não concordo, mas se não achou escrito, já era, tá bom? Então, ó, vejam assim, a lei, ela fala assim, tá escrito, tá valendo. Não tá escrito, não tá valendo, tá? Então, percebam isso também, beleza? Às vezes, a prova aqui também, é por isso que eu falo, você tem que aprender a fazer a prova, fazendo os exercícios com a gente, mas vocês vão começar a entender. Às vezes eles vão tirar uma parte, ou vai colocar assim, todos responderão solidariamente pelos atos praticados na comissão. Não são todos. Eles vão responder, exceto aquele que, né, devidamente registrado, ou seja, tem umas pegadinhas aí das provas, tá? Percebam isso. E aquela coisa, a gente não vai saber que questão que vai cair, né? São 193 artigos, eles vão escolher 10, e às vezes 10 nem são os 10 artigos diferentes, eles vão repetir. Mas é bom a gente entender e chegar nesse ponto, que poderá ser cobrado, tá? Regras relativas à atuação do agente, da equipe de apoio, ao fundamento da comissão de contratação e atuação dos fiscais e gestores de contrato, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio de órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para desempenho das funções. Tá? Então, veja o seguinte, está falando aqui, as regras de como vai atuar o pregoeiro vão ser por um regulamento específico. E eles podem pedir ajuda de assessoramento jurídico também. Tá certo? Beleza. Resumindo aqui. Em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos. Então, vamos dizer que eu, enquanto região militar, vou fazer uma contratação de um equipamento de saúde específico, uma máquina de raio-x muito, muito específica. Eu preciso ter alguém que me assessore naquela coisa. Então, eu posso contratar um profissional que trabalhe nessa área, que tenha um entendimento do que pode ser, seja na parte jurídica, seja no assessoramento do material, do que vai ser comprado, tá certo? Em licitação na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução será designado pregoeiro. Tá? Então, vejam, né, eu estava tratando aqui o pregoeiro. É aqui que entra a questão do pregoeiro. As modalidades a gente vai ver mais para frente, né? Mas, então, percebam que ele está tratando aqui de agente de contratação, e aqui ele fala que esse agente, na modalidade de pregão, será chamado de pregoeiro. É simplesmente para dizer, onde é que está a figura do pregoeiro? Está aí. Tá certo? Beleza. Vamos lá, artigo 9º vai trazer para a gente o que é vedado ao agente público, tá certo? Então, vai trazer ali tudo que a gente não pode fazer. Tá? Então, admitir, prever, tolerar atos que pratiquem situações de restringir, frustrar o caráter competitivo da licitação, estabelecer preferência ou distinção em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato, tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, ou seja, de alguma forma infringir algum dos princípios, tá certo? O pessoal tem que entender isso. A gente tem os princípios no artigo 5º e tem o que é vedado, basicamente infringir qualquer um daqueles princípios, tá certo?
Vejam que aqui a gente vai pormenorizando aquilo que pode ou não pode dentro da lei, tá certo? Opor resistência, deixar de praticar ato de ofício, né? Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou do contrato, né? As situações aqui que causam conflito, ou seja, que nem eu expliquei, eu na função de marido e a minha esposa trabalhando numa empresa que vai contratar com o exército. Não pode, né? Eu posso ter informação privilegiada, né, e passar para ela. As vedações de que trata esse artigo estendem-se a terceiros que auxiliem na condução da contratação. Então, eu contratei alguém especializado aqui, ó. Vou contratar um camarada aqui para me ajudar, um profissional especializado. Se esse camarada tiver algum problema aí desse tipo, aí também não pode, tá certo? Então vejam que ela está amarrando isso daí, coisa que na 8666 não deixava tão claro assim, ficava um pouco mais vago, né? Acontecia um pouco disso. E aqui a gente vai trazer então o artigo 10º, que vai ser né, que trata sobre os agentes, vai falar sobre o quê? Se as autoridades competentes, servidores públicos que tiverem participado do procedimento de licitações e contratos, precisarem defender-se nas esferas administrativas, né? A advocacia pública promoverá, a critério do agente, a sua representação judicial, ou seja, deu algum problema, quem precisar ser assessorado pela advocacia da União, poderá. Não se aplica a quem? A quem, de fato, fez algum ato ilícito doloso, ou seja, fez com intenção de fazer aquele ato, né? Então, aí a Defensoria Pública vai lavar as mãos e falar, camarada, se vira aí, não vou te proteger não, né? Tá escrito aqui na lei. Aplique-se o disposto também na hipótese do agente não ocupar mais cargo, ou seja, eu enquanto pregoeiro, né? Eu enquanto chefe da SALC, enquanto ordenador de despesas, enquanto eu estava na função, fiz um pregão. Dali 1 ano, 2, por algum motivo estou fora da força, né? Me fui desligado ou acabou meu tempo, ou o militar que era temporário, que participou, ele continua sendo assessorado aí pela Advocacia da União. É isso que está tratando esse artigo aqui. Então vejam que a lei está falando, aqui já vai terminar a nossa primeira parte, e na segunda parte a gente parte para as definições. Mas entendo que, perceba o que foi feito aqui, né? Ó. A gente tratou do âmbito de aplicação, ao que se aplica, a quem se aplica e ao que se aplica. Os princípios, as definições que a gente vai tratar com mais detalhamento, e das funções, quem faz o quê, como, quando e onde, e como se defende, né? Então, a lei ela vai trabalhando dessa forma, até para não ficar conturbado, né? Não ficar uma informação aqui, uma informação ali, tudo, tá certo? Então, ele vai tratando dessa forma aqui, beleza? Alguém alguma dúvida aí nesse momento? Não? Vou dar 10 minutos aqui de intervalo, agora são 8h31 para mim, então vou pausar a gravação e aí a gente retoma daqui 10 minutos, tá certo? Até mais. Ok, então, senhores, voltamos aqui, tá? E agora a gente parte aqui para nossa, né, o resumo ali, ou, na verdade, o artigo 6º, né, as definições. É uma parte bastante pesada, porque que a gente brinca, né, uma sopa de letrinhas, né? É muita informação, mas são informações relevantes e que são de entendimento e que podem muito bem ser cobradas, porque aqui está escrito, claro, preciso. Cada uma dessas linhas aqui foi pensada e quem for fazer a prova, ela vai pegar uma pinçada aqui, provavelmente, alguma informação, para ou confundir, ou para fazer uma questão de verdadeiro ou falso, ou fazer uma questão de relacionar colunas, né, que a gente pode ter. Então, né, relacione
a definição com a sua explicação, né? Então, existem várias formas que podem ser cobradas esse artigo, e são coisas que, além disso, vão nos ajudar, né? Além de poder cair na prova, né? Assim, com bastante pontualidade, se não diretamente, mas o conceito também, eles vão nos ajudar a entender a lei, tá? Então, aqui, vejam que é o besurômetro, né? É assim, o que a gente precisa saber para entender a lei como um todo, tá? E aqui a questão da 8666, né? Ela traz lá também algumas definições, tudo, mas aqui vão ter coisas diferentes, né? E coisas iguais e coisas diferentes, que nem o camarada comentou ali, que vão trazer um conhecimento novo para a gente. Então, o que é um órgão, né? O que é um órgão? Uma unidade de atuação integrante da estrutura administrativa. Então, um órgão qualquer quartel é um órgão. Ele é parte da estrutura da administração pública, tá? Qualquer quartel, qualquer centro de pesquisa do Exército, qualquer pontuação, qualquer órgão é um órgão, né? Qualquer órgão é um órgão. Qualquer órgão é uma unidade de atuação. O que é uma entidade? Aí está escrito, dotada de personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É CNPJ. Então, o meu exemplo ali, a segunda companhia de transporte, ela é um órgão, mas ela não é uma entidade. Por quê? Ela não tem um CNPJ. Por esse fato, ela não tem autonomia administrativa. A partir daí, ela é simplesmente um órgão, não é uma entidade. Fica bem diferenciado quando a gente percebe isso daí, tá? O que é a administração pública? Então, quando a lei tratar sobre a administração pública, ela está tratando de um modo genérico, tá certo? De um modo genérico. Então, a administração pública é um modo amplo, né? É qualquer órgão, qualquer entidade, qualquer entidade, fundação, que são mantidos pelo público. E quando ela trata de administração, significa aquele órgão específico. Então, eu, enquanto segunda companhia de transporte, faço parte da administração, né, de modo geral. Então, eu estou enquadrado como administração. A administração pública o governo vai realizar alguma coisa de um modo geral. Então, pensem, quando forem ler a lei, nem se tratando de escreveu administração pública na lei, está se tratando de um modo geral. Escreveu administração é o órgão competente que está realizando aquele procedimento que deve atuar daquela forma, tá? É um pouquinho assim, meio difícil de entender, até mesmo de explicar, mas quando a gente começa a ler a lei e aplicar essas ideias, a gente vai entendendo. O que é um agente público? É um indivíduo, tá? Que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer forma de investidura, exerce mandato, cargo, emprego ou função, tá? Em pessoa jurídica integrante da administração pública. Então, quem é um agente público? Eu, enquanto subcomandante da companhia de transporte, eu sou um agente público? Não. Por quê? Porque eu estou investido de um cargo, de uma função, mas em um órgão e não em uma entidade. Ou seja, eu não exerço diretamente a atividade jurídica. Não estou na pessoa jurídica da administração pública. Para fins dessa lei, para fins da lei de administração. Agora, o meu pregoeiro, que é o meu S4 ali, que é pregoeiro, né? Que de alguma forma eu coloquei ele como pregoeiro e nomeei ele, mandei para o segundo BSUP, que é o meu órgão, né, minha entidade ali, que possui a parte jurídica, que ele que trata dos meus pregões. A partir desse momento, esse pregoeiro, ele se torna um agente público para fins da lei. Entenderam?
É bem pontual, segrega bem as funções, tá certo? Autoridade, agente público dotado de poder de decisão. Autoridade, então quem vai tomar a decisão, certo? Comandante de OM, chefe de Estado-Maior, qualquer um que possa tomar a decisão ou que esteja delegado para tomar aquela decisão, tá certo? Até mesmo subcomandante na função de comandante e tudo isso daí. A gente vai trazendo as informações para que a gente entenda melhor. Contratante é a pessoa jurídica responsável pela contratação. Então, mais uma vez eu trago o exemplo ali da companhia de transporte, né? Posso também trazer o exemplo da base, a base, ela é contratante né? Ela tem o CNPJ e pelo qual ela está se responsabilizando pela contratação. A companhia de inteligência, né, que está administrativamente atrelada à base, ela não vai ser a contratante. A base vai ser a contratante e vai designar que o contratado, no caso aqui a próxima, né, a empresa vai lá e presta serviço na companhia de inteligência, digamos, entenderam? Então, a gente tem essas figuras aí que são diferenciadas e até a gente consegue entender e fazer esse link. É mais para entendimento mesmo, para que a gente consiga ver essa diferença. Contratado, como eu falei, então, é a pessoa jurídica, né, ou pessoa física que foi contratada para aquilo, né, a empresa, né, ou a pessoa física. Licitante é quem participa, né, ou tem intenção de participar das licitações. Tá? Então, ele é o licitante. O contratado é depois de formalizada a licitação, finalizou tudo, vai ser contratado, é o contratado. O licitante é todos aqueles que participam do processo de licitação. O que é uma compra? Aí aqui a gente começa a ver, compra, ó. Aí tem umas definições mais pontuais. Que podem ser cobradas na prova, e já foram cobradas em anos anteriores, então pode ser que cobrem, né, de modo semelhante. Aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, isso é uma compra. Tá? O conceito de compra é tudo isso. Quero comprar papel. Beleza, é uma compra. O papel vai ser entregue parcelado. Continua sendo uma compra. Tá? Eu vou entregar 100 resma agora, 100 resma no fim do ano. É uma compra. Tá? O que é um serviço? Atividade ou conjunto de atividades destinado a obter determinada utilidade intelectual material de interesse da administração. Então, um serviço de limpeza, ele é um serviço, né? Limpeza das áreas. Ele é um conjunto de atividades que vai, né, ter interesse na administração. Uma alteração na rede elétrica, dependendo de como for, pode ser um serviço ou uma obra. Aí vai ter nuances aí que a gente pode, né, enquadrar de uma forma ou de outra. E isso é importante porque, justamente, essa diferença de serviço para obra, na prática, na utilização da lei, a gente tem que tomar cuidado. Né? Para a prova aqui, a gente tem que prestar atenção no que está realmente escrito ali. Tá? Então, obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. Tá? Então, vejam que essa descrição aqui, ela está com mais detalhamento do que tinha na 8666, tá? Só para o pessoal entender. Isso não tinha aqui antes. Ó. Profissões de arquiteto e engenheiro que implicam intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. É meio complexo, né? Não, vou construir um banheiro novo. É uma obra. Vou construir um prédio novo. É uma obra. Vou reformar o telhado, botar um telhado novo. É uma obra. Tá certo? Aí tem que... As coisas vão se enquadrando. Por quê? Precisa que um engenheiro esteja ali para me emitir o certificado de que aquela construção, aquela coisa foi bem feita. Certo?
O que são bens e serviços comuns? Aí a gente entra aqui em outras definições, né? Vejam que a compra é a aquisição de bens. O que é um bem? É isso aqui, tá? Tá aqui. Aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo digital, por meio de especificações usuais de mercado. O que é isso? Eu tenho aqui uma fita. Isso é um bem comum, porque é uma fita. Eu tenho uma fita com tantos metros de rolo, com uma largura específica e a cor dela. Eu consigo, no mercado, encontrar uma fita. Pronto. Agora, às vezes eu vou ter algum item que eu vou precisar fazer. Aí ele vai ser considerado especial. Por quê? É um parafuso de um equipamento eletrônico específico lá da informática, que não existe uma especificação usual de mercado. Eu não consigo só dizer, um parafuso assim, com tantos centímetros. Não, ele vai precisar ser confeccionado, aí ele acaba sendo especial, certo? A gente tem essa diferenciação. Ali. Bens e serviços especiais, aqueles que, pela sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos conforme o anterior. Entenderam? Basicamente, a gente vai destrinchando aí alguns pontos da lei. Tá? É bom a gente ir entendendo isso daí. E, obviamente, que eu falei, né? Por sua alta heterogeneidade e complexidade. Às vezes vai estar lá na hora da prova. Aqueles que por sua homogeneidade e simplicidade não podem ser descritos. O camarada, ele troca a palavra para ver se te engana ali na hora da prova. Então, prestar atenção. Serviços de fornecimento contínuos, o que são isso? Serviços contratados e compras realizadas pela administração para manutenção da atividade administrativa, tá? Decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Então, o que é um serviço contínuo? O serviço de limpeza precisa ser contínuo, né? Ele é um serviço e ele é um serviço contínuo, né? Então, ele se enquadra nessas duas partes aqui. Mas agora eu tenho um serviço que o camarada vai ali e vai trocar só ele vai realizar a troca do vaso sanitário. É um serviço pontual específico, ele não é um serviço contínuo. Entenderam a diferença? Tem que pontuar essas diferenças para a gente entender e saber por que foi escrito dessa forma. Tá bom? Vamos continuar aqui, senhores. Serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Aí veja que a lei já vai acrescentando algumas coisas, né? Aqueles cujo modelo de execução exige, entre outros requisitos, que os empregados fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço. Então, o serviço de portaria, o camarada tem que ficar ali 100% do tempo, ele é com dedicação exclusiva de mão de obra, tá certo? Contratação que não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. Contrato que possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição e controle dos recursos humanos alocados em seus contratos. Então, tem algumas definições aqui para que ele seja dedicação de mão de obra exclusiva. Tá? Ela vai se diferenciando, ó, por exemplo, serviços não contínuos ou contratado por escopo, já tem outra diferença aqui. São aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de serviço por um período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, não contínuo, é que nem eu comentei. Vou fazer a troca do vaso sanitário. Ele é um serviço não contínuo, porque eu contratei só para a troca daquele vaso ali. Não, mas eu quero um serviço que o camarada fique ali para desentupimento dos vasos sanitários 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ok, aí ele passa uma situação de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva, mão de obra exclusiva. Entendem? Percebam as nuances e as diferenças
E isso vai fazer diferença depois nos limites de contratação, nos modelos de licitação que poderiam ser utilizados, e, né, para que a gente compreenda um pouco da lei, além de, né, só decorar. Se tiver forte demais, o camarada decora e vai para a prova assim. Às vezes, ele entendendo um pouco melhor, ele... Opa, aqui isso aqui trata desse assunto, eu já entendi, assim, né? Cada um vai se sentir mais confortável de uma forma de papiro, né? Ok. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Aí a gente vem aqui, ó, estudos técnicos, projetos básicos, projetos executivos, ou seja, o camarada vai ficar ali só fazendo no papel, né? Digamos assim. Parecer, perícias, avaliação em geral, assessoria, fiscalização, supervisão, patrocínio, treinamento, restauração de obras, controle de qualidade, né? Então, alguns pontos aqui são de natureza predominantemente intelectual, ou seja, o camarada, o conhecimento do camarada é mais importante do que a execução de fato do que ele está fazendo. Ele vai nos entregar um conhecimento, uma aplicação da coisa bem feita, né? Tá certo? Então, existem aqui alguns pontos nisso daí. O que é notória especialização, tá? Vamos entender aqui que existia na lei anterior existiam umas dúvidas sobre o que seria isso, né? Aqui ela veio trazendo pontualmente, né, o que seria isso. Qualidade profissional à empresa, cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudo, experiência, publicação, organização, todos permite inferir que seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contratado. O que é isso? Né? Vou dar um exemplo, né, meio esdrúxulo, mas quero contratar o Oscar Niemeyer, né? Quero. Eu preciso dele por quê? Porque eu preciso que essa obra seja, né, ou, obviamente não vai ser o Oscar Niemeyer, né, mas para vocês entenderem o que seria uma notória especialização. Todo mundo da área dos envolvidos sabem que ele tem notória especialização, né? Tinha. Mas a ideia é, não posso simplesmente pegar uma empresa e colocar como notória especialização se tem 3, 4, 5 que fazem a mesma coisa, com a mesma qualidade, tá? Então, tem essas nuances da lei e ela vai trazer exatamente isso daí. Tá? Vamos lá, continuando. Estudo técnico preliminar. O que é um estudo técnico preliminar? É um documento que vai ser produzido. Então, vejam aqui que ele está trazendo já alguns conceitos que a gente vai ver mais para frente. Também podem ser objetos o estudo técnico preliminar, além de ser cobrado nessa parte, pode ser cobrado como quais são os itens do estudo técnico preliminar que podem, né? Aí o camarada já vai saber o que é. É um documento da primeira etapa do planejamento de contratação, tá? Então, ele é da primeira etapa. E ele dá base ao anteprojeto, que vai estar mais para frente escrito aqui, ao termo de referência e ao projeto básico, que vão ser elaborados. Tá certo? Então, o estudo técnico preliminar é eu fazer ali que a gente brinca na infantaria, né? Para como vou, para onde vou, quando vou, por onde vou. É o camarada responder algumas perguntas que vai me dizer para que eu preciso daquela contratação. Preciso do papel. Para quê? Para imprimir, sim. Mas para imprimir o quê? Porque eu produzo documentos que são essenciais, que estejam impressos por força da legislação. Ok. Né? Com qual finalidade? Para que os processos sejam continuados. Então, isso precisa estar de alguma forma escrito, por mais óbvio que pareça. Preciso de caneta para assinar documento. Aí o camarada vai dizer, não, mas por quê? Se agora a gente tem assinatura digital. Aí você, opa, não, mas é assinatura digital em alguns documentos, mas tem outros documentos que precisam, na atividade do Exército, precisa da assinatura física do documento. Ok, está justificado.
Entenderam? O estudo vai trazer esse tipo de demanda, vai trazer esse tipo de orientação que a gente precisa. Tá? Outro conceito, serviço de engenharia. O que é um serviço de engenharia? Toda atividade, né, que é destinada a obter determinada utilidade intelectual material de interesse da administração, não enquadradas no conceito de obra a que se refere ao inciso aqui anterior desse artigo. São estabelecidos por lei como privativas da profissão de arquiteto, engenheiro ou de técnicos especializados que compreendem serviços como de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e adaptações de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Então, veja assim, eu já tenho uma parede construída. Eu vou precisar ampliar essa parede. Eu preciso que um engenheiro vá lá e me ateste o muro, né, do quartel, que ele faça ali os cálculos necessários e tudo mais. É um serviço comum de engenharia. Né? Ele vai ser uma obra? Pode ser que sim, também, dependendo do enquadramento. Mas ele precisei reformular alguma instalação do quartel, que vai manter ali as características originais dele. Precisou de um engenheiro ou de um arquiteto, entra como serviço de engenharia. Serviço especial de engenharia, né? Aquele que não se enquadre no serviço comum de engenharia, por ser mais heterogêneo, mais complexo. Essas diferenças aqui vão ser diferenças aplicáveis no posterior, ou seja, com um serviço comum de engenharia eu posso fazer tal determinado tipo de licitação. Serviço especial de engenharia, outro tipo de licitação, com outros valores. Tá certo? Beleza. O que são obras, serviços e fornecimentos de grande vulto? Aquele cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. Tá bem pontual e específico aqui, não tem erro. Esse aqui é fácil até. Falou em grande vulto, obras e serviços de grande vulto, acima de 200 milhões de reais. Por quê? Porque foi um valor estudado pelo legislador. Poderia ser mais? Poderia ser menos? Poderia. Mas né, quem fez a lei achou por bem deixar esse valor aqui. Beleza. O que é um termo de referência? Então, a gente tratou aqui anteriormente o estudo técnico preliminar, que vai dar base ao termo de referência. Ó. O que é um termo de referência? Um documento necessário para a contratação que deve conter os seguintes parâmetros. Aí está aqui. Então, o termo de referência precisa ter o quê? A, B, C, D, todos esses critérios. Tá? Caiu em anos anteriores a definição do termo de referência. Quais são os requisitos do termo de referência? Né? A 866 trazia alguns, né, detalhes, a 10.520 trazia essas informações muito espaçadas. Aqui eles compilaram tudo, trouxeram tudo para esse artigo, já definindo o que é e o que ele precisa ter. Então, veja que aqui, ó, definição do objeto, natureza, quantitativo, prazo, fundamentação da contratação, né, os estudos técnicos preliminares correspondentes, descrição da solução, ciclo de vida, requisitos da contratação, modelo de execução, os critérios que são estabelecidos para o termo de referência. Então, precisa ter isso aí escrito nele, tá? É isso aí. O que é um anteprojeto? Peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. Então, vejam, o anteprojeto, ele é subsídio para o projeto básico. O estudo preliminar, ele é subsídio para o anteprojeto, que é subsídio também para o termo de referência e para o projeto básico. Vejo que são documentos que são produzidos em sequência, com informações que vão se somando. Tá? Vai ter que ter os seguintes elementos. Aí vejam o seguinte, o que pode cair na prova? O termo de referência deve conter demonstrativo da necessidade da demanda do público-alvo. Vejam que é o anteprojeto e não o termo de referência. Tá certo? Prova é isso que os camaradas vão buscar. Um detalhezinho, às vezes está certo
a ideia geral, mas não está certa a colocação dela na pergunta que foi feita, especialmente pontual e específica ali daquela questão, tá certo? Então tá aqui, ó. O anteprojeto vai ter que ter demonstração, condições, prazo de entrega, estética do projeto arquitetônico, nesse caso, né? Vejam que dá uma sensação de que o anteprojeto é mais para obras, serviços de engenharia, né? Enquanto que os estudos técnicos preliminares e o termo de referência eles são para coisas mais gerais, de um modo geral, né? Um anteprojeto com certeza vai ter numa obra, certo? Memorial descritivo, ó, levantamento topográfico, certo? São coisas bem pontuais aqui, ó, concepção da obra ou do serviço de engenharia, tá certo? Que é um projeto básico, aí a coisa vai crescendo, né? Conjunto de elementos necessários e suficientes, com um nível de precisão adequado para dimensionar uma obra ou serviço, ou complexo de obras ou de serviços objetos da licitação. Então, vai ter os seguintes elementos, tá aqui. Levantamentos topográficos, soluções técnicas, identificação do tipo de serviço, tá? São coisas, é pesado de fato aquilo que precisa se conhecer, aquilo que precisa se saber da legislação, tá bom? É por isso que eu vou falando, o camarada tenta entender, no primeiro momento, o contexto, ele vai entender esses assuntos, e aos poucos ele vai delimitando, vai pegando ponto a ponto. O que é um projeto básico? Ele tenta decorar aquilo ali, tenta entender, tenta saber para que tipo de contratação que ele vai servir, né? Vejam o seguinte, ó, obra ou serviço. Então, o projeto básico, o anteprojeto, não vai estar numa aquisição simples. Mas para o cara entender, para ele, né, para vocês entenderem, para vocês irem delimitando ali o que vocês conseguem assimilar de tudo isso, né? O que é um projeto executivo? Elementos necessários à execução completa da obra. Ou seja, o projeto executivo está falando aqui, ó, obra, ó, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Ou seja, o projeto básico traz base aqui que vem do estudo preliminar e uma seção de coisas, de acontecimentos. Matriz de risco é uma cláusula, né, contratual definidora de riscos e responsabilidades. A gente já deve ter feito aí alguma matriz de risco, às vezes por uma instrução, para alguma coisa, né? Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco ou não, ou é um risco muito grande, então não vou fazer tal atividade. Tem, né, esse tipo de situação. Tem que ser feita uma matriz de risco também para licitações, tá certo? O que é uma empreitada por preço único? Contratação de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Vou fazer um muro. Um muro é o valor X e acabou. Ponto. É isso aí, preço único. Preço global. Por preço certo e total. Ou seja, eu vou fazer a execução da obra, o serviço, um preço final total, mas eu vou poder pagar parceladamente. Tá? Vão ter esse tipo de diferenciação. Que é uma empreitada integral, contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas das obras. Que é uma contratação por tarefa. Aí a gente tem que entender um pouco do que vem adiante. Regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Contratação integrada, regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver projetos básicos executivos, executar as obras, fornecer os bens e prestar serviços especiais de montagem, testes e tudo mais. Uma contratação integrada, percebam que vai ter aqui, eles vão ter que desenvolver o projeto básico para a gente, básico executivo, tá? E a empreitada, ela é uma outra coisa, é a execução de fato da coisa, tá? Que ela vai trabalhar ali com a execução de todas as etapas das obras.
tá? Da obra já pontual e específica. Contratação por tarefa, então é só realizar aquela tarefa e acabou, não é fazer uma obra gigantesca. O que envolve uma obra? Vamos pensar num banheiro. Eu tenho que erguer as paredes, tenho que botar a tubulação de água e a parte elétrica e o teto. Se eu contrato por uma empreitada integral, eu contrato para fazer o banheiro. Se eu contrato por tarefa, eu contrato para fazer as paredes. Aí eu contrato um outro por fazer a parte hidráulica, o outro para fazer a parte elétrica, o outro para fazer o teto. Entenderam aí meio que só para entender a conceituação? Né? Para a gente tentar dar uma filtrada no que esses conceitos querem nos dizer. Contratação semi-integrada. Contratada responsável por elaborar projetos, né? Ou seja, ela não é totalmente integrada, ela é parcialmente, né? Tem essa pequena diferenciação aqui. Projeto de elaborar e desenvolver projeto executivo, né? Veja aqui, projeto executivo. E aqui o outro é projetos básico e executivo. Tá aqui já um diferencial, ó, entre uma e outra. Fornecer os bens, prestar serviços de montagem até a entrega final. Vejo que é bem semelhante, mas não tem a questão do projeto básico, ó, incluída aqui. Tá certo? Fornecimento e prestação de serviço associado, né? Fornecimento de objeto, contratado responsabiliza pela sua operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado. O que é isso aqui? Serviço de vigilância. O camarada, ele vai botar um vigilante, alguém para ver as câmeras, e ele vai instalar as câmeras e vai fazer manutenção das câmeras. Tá? Serviço associado. Licitação internacional. Aquela que é processada aqui, na qual é admitida a participação de instantes estrangeiros. Tá? Que é um serviço nacional. Serviço prestado em território nacional. Tá certo? Porque eu posso, né, o poder público pode contratar para prestar um serviço numa embaixada, que é em outro, né, em outro país. Produto manufaturado nacional, ou seja, produzido aqui no Brasil, certo? De acordo com o processo produtivo básico, as regras de origem estabelecidas, ok? E aí a gente vai entrar aqui nas modalidades de licitação, que a gente vai entender o que é uma concorrência, o que é um concurso, um leilão, um pregão e um diálogo competitivo. Tá certo? Essas são as novas modalidades de licitação. Então, veja, concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Tá certo? É a modalidade de licitação, então, a concorrência para a contratação de bens e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, né? Poderá ser. Então, na concorrência, o critério de julgamento pode ser menor preço, melhor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Vejam a diferença para o pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Olha a diferença. Contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Esses conceitos que a gente viu anteriormente aqui, certo? Por isso que uma coisa está atrelada à outra. Que podem ser por esse tipo de situação, julgamento diferenciado. E o pregão é julgamento de menor preço ou maior desconto. Tá? Ou seja, o valor mais baixo, independente de qualquer coisa. E aqui no concorrência, não é necessariamente menor preço. Pode ser técnica e preço. Pode ser maior retorno econômico. Ou seja, eu vou gastar mais, mas em função do que eu estou gastando mais, eu tenho um retorno econômico maior. Aí quem vai decidir é o legislador, tá certo? No caso dos quartéis, a maioria das vezes a gente vai usar pregão. Tá? A maioria das vezes, na prática, a gente vai usar pregão, mas a gente precisa entender essas outras modalidades. Concurso, o que é um concurso? Trabalho técnico, artístico, né? Em que será julgada a melhor técnica, ou conteúdo artístico. Ou, por exemplo, vou fazer um concurso para melhor música. A música do quartel, o hino dos combatentes aeroterrestres, sei lá, né? Estou dando exemplos aqui meio
perdidos, mas é um concurso. O concurso tem um prêmio, ou seja, a administração vai pagar de alguma forma isso daí, esse serviço, né? Esse trabalho feito aí por técnica e não necessariamente por valor. Leilão é exclusivamente para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis, né? Então, vai vender um prédio, vai vender uma viatura, ou legalmente apreendidos, para quem oferecer o maior lance. Então, aqui, quem paga mais, né? Leilão comum, fazer um leilão, como se fosse aí no paisano, né, que a gente ouve falar. Quem paga mais? E a gente, então, pregão e o diálogo competitivo. O que é isso? É até um conceito novo, né? Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo-se licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. O que é isso? O Exército quer fazer um Siscofis novo, para quem trabalha na administração, ou o SPED novo do Exército. Acho que todo mundo sabe o que é o SPED, né? O SPED, eu preciso entender, a empresa precisa chegar naquilo que a gente quer. Eu quero um sistema de processamento de dados que vai inserir tal item, que eu possa colocar uma foto, que eu possa colocar um anexo em PDF, eu possa anexar uma planilha. Não, eu quero que essa planilha, ao momento que eu clique, ao invés de ela fazer download, ela fique disposta. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, eu vou trazer algumas empresas para que me tragam soluções para fazer esse novo SPED aí do Exército, digamos. Entenderam? Eu vou conversar com essas empresas, elas vão apresentar soluções que podem ou não trazer a nossa necessidade. Tá? A partir daí que eu vou fazer a contratação. Então, digamos assim, algo em conjunto. Isso daí muito provavelmente vai ser tratado, né, níveis maiores, que nem eu comentei, né? Nível Comando do Exército, nível Ministérios da Defesa. Por exemplo, eu preciso fazer uma nova viatura para o Exército, uma moto para a PE que seja blindada, não sei, estou, né, dando um exemplo aqui. Que soluções eu posso disso? Então, eu vou chamar a Honda, vou chamar a Mitsubishi, vou chamar outras do mercado para me trazerem soluções para uma moto que seja daquilo do meu interesse, tá? É isso aí para vocês entenderem o que seria esse diálogo competitivo. Ok. E percebam que também não é para papel, lápis, caneta, né? É isso que a gente fala. Papel, lápis, caneta está aqui, ó, pregão, ó. Bens e serviços comuns. Tá certo? Ok. Credenciamento, vamos lá. Processo administrativo de chamamento público em que a administração pública, vejam, né? Então, o governo, a administração pública, convoca os interessados para prestar serviços ou fornecer bens de um modo geral. Vou fazer o credenciamento de caminhões-pipa. Quem quiser entregar água no Nordeste vai por credenciamento. Não é feito um pregão para isso, é feito um credenciamento. Tá? Pré-qualificação. Então, é o processo seletivo prévio à licitação que vai analisar as condições de habilitação do camarada, tá? do licitante, né? De modo geral. O que é um sistema de registro de preço? É um sistema que vai permitir conjunto de procedimentos para a realização de contratação direta da licitação, contratação direta ou licitação nas modalidades de pregão, concorrência, de registro formal de preços. Tá? Então, quando a gente faz compras, fica num banco de dados, basicamente um banco de dados em que tem os valores que já foram feitos. Então, que nem eu dei o exemplo, né? Essa fita aqui, R$5. Todo mundo no Brasil inteiro contrata essa fita aqui, a média de preços é R$5. Eu consigo acessar esse sistema de registro de preço para verificar qual é o valor médio de contratação no Brasil inteiro. Tá? Eu não posso comprar muito fora desse valor médio. Não vou contratar essa fita por R$20. Né? Então, esse sistema é para isso. Ele serve para isso
E ele é isso, é um banco de dados grandão aí com os valores dos materiais. Tá? Ata de registro de preço é o documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para futura contratação, no qual são registrados objetos, preços, tarará. Então, fiz todos esses procedimentos aqui, fiz o meu pregão, fiz tudo, estou pronto para contratar o camarada. Eu preciso escrever, ó, conforme o pregão, assim, 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 resultado da licitação, uma ata, que nem ata de condomínio para quem mora em condomínio, que nem ata de reunião para quem trabalha aí com reunião de comando, é feita uma reunião, né? É a ata, é o documento escrito que registra os valores e isso gera uma obrigação futura, tá certo? É um compromisso futuro. Vamos lá, órgão ou entidade gerenciadora. Estamos terminando, pessoal. Mais um instantinho aí, tá quase. Órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade de administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preço. Isso aqui é assim, gerenciador e participante. O BSUP e a base vão fazer um pregão em conjunto. Quem vai ser o cabeça da história? O BSUP vai contratar material de higiene. Então, ele é o gerenciador, ele é o cabeça. E o participante é a base, que ela só forneceu dados e está querendo participar junto para compartilhar os valores e os resultados. Tá certo? Então, gerenciador e participante. Não participante é aquele camarada aqui, né? Tem o BSUP, tem a base e tem o CPOR. O CPOR não participou da licitação, não foi junto com esses dois. Ele, depois que terminou a licitação, ele quer pegar uma carona, que a gente fala, né? Ele é o não participante. Então, ele vai lá e não participa dos processos iniciais, mas pede uma autorização para participar depois que a coisa já foi concluída. Para o pessoal entender aí todo, né, o que é cada uma dessas ideias aqui. Comissão de contratação. Ali a gente viu, né, que tem o agente de contratação e tem a comissão. A comissão é o conjunto de agentes públicos em caráter permanente e excepcional para exercer a função relativa às licitações, tá? Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. É o sistema informatizado de catalogação, de gerenciamento de catálogos, né? De preços e tudo mais. É semelhante um pouco ao sistema de registro de preço, mas o como vai ser feito, certo? Como serão feitas essas compras, tudo mais. Esse catálogo aí. Que todo mundo faça, de um modo geral, na mesma formatação, né? Sítio eletrônico oficial. O que é o sítio eletrônico? É o endereço onde vai ser feita a compra, né? Então, a gente fala, o Comprasnet, o Comprasgov, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar. É o site onde vai ser feito as compras. Tá? O site é o Serviço do Governo Digital. O Estado de São Paulo tem o Balcão de Compras. É um site do governo do Estado. Não precisa ser o Compras Governamentais, mas é um site que é oficial, tá certo? Contrato de eficiência. É um contrato cujo objetivo é a prestação de serviço, inclui a realização de obras com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, redução de despesas, né? E economia gerada. Existe esse conceito aí. É um conceito novo, eu não vi a aplicação ainda dele pontualmente, mas fica a lei para a gente ver. Seguro garantia. É aquela coisa, quem já fez um aluguel aí sabe que quem aluga exige uma garantia. Né? Então, é o seguro que garante a contratação. Digamos que a gente vai fazer uma contratação de construção de um banheiro. Aí vai lá, a empresa começa a construir e não termina. A gente tem que ter uma garantia de que ela vai terminar, ou que o dinheiro que a gente pagou para ela, de certa forma, ou que vai pagar para ela, né, vai ser ressarcido de alguma forma. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Então, bens, insumos, né, de pesquisa científica e tecnológica. Talvez o que a gente possa ver, isso aqui
quem trabalha ali no Instituto de Pesquisa e Capacitação do Exército, lá, IPCFEX, né? Vou comprar um produto para análise de desempenho dos atletas, ou na análise química dos laboratórios de inspeção, né, regionais, para analisar se a comida está vindo boa. Então, é produtos para pesquisa aqui, insumos e tudo mais. O que é o sobrepreço? Olha aqui, ó. Preço orçado para licitação em valor expressivamente superior aos preços de mercado, seja de apenas um item, que nem eu falei aqui, ou do total valor global do objeto. Esse é o sobrepreço. Tá? Então, isso aqui é R$5, eu estou pagando 20, é sobrepreço. Superfaturamento, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outros, por medição de quantidades superiores às efetivamente executadas. O que é isso? Normalmente é uma obra, um serviço prestado. Era para o camarada fazer 100 metros de muro, ele fez 80 e eu falei, não, fez o 100 e tá tudo tranquilo. Superfaturou ali o negócio, tá certo? Né? Superfaturou a contratação. Só para vocês entenderem ali a ideia. Reajustamento em sentido estrito. Forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em contrato. Tá? Não é... Aqui fala sobre alteração de orçamento, no superfaturamento, mas o reajustamento realmente precisa ser feito um reajuste? Ok, pode ser feito, desde que ele não recaia em superfaturamento. Tá? Repactuação. Deu algum tipo de problema em que os serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva precisam ser repactuados, ou seja, é refeito um contrato por conta de situação financeira. A Covid, por exemplo, trouxe aí para a gente uma situação em que muitos contratos precisaram ser revistos. Então, entra nessa questão de repactuação. E, por último, mas não menos importante, agente de contratação. Quem que é o agente de contratação? É o nosso pregoeiro, né? Que a gente viu ali que ele está especificamente atrelado ali. Está aqui, pessoa designada pela autoridade competente. E aí a gente já pega aqui algum bizu, né? Pela autoridade ou pela autoridade responsável, não, é autoridade competente, tá? Para tomar decisões até a homologação, que nem eu falei. Incluindo a homologação? Não, ele não inclui a homologação. Quem faz a homologação vai ser a autoridade competente. Tá certo, senhores? É muito pesado, é uma sopa de letrinhas. Eu tentei bater aqui dentro do nosso tempo, mas a gente entende que, em sendo muito, precisa ser estudado com calma, com atenção. E vamos continuar. Nas próximas aulas, a gente vai trazendo a continuação da lei, vai conceituando. É sempre bom deixar essas definições aqui abertas aí do lado, que o camarada, opa, deixa eu entender. Por isso que eu deixei bisurado assim, né? Só separei para que vocês tenham, na hora do estudo, estou lendo a lei. Aí, fala de contratante. O que é o contratante? O camarada vai ali e pesquisa com mais facilidade. Tá certo? Então, por hoje é isso, senhores. Obrigado. Alguém alguma dúvida, alguma coisa? Sim, sim. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Até para o senhor me dar uma orientação. Eu recebi de um colega que, o ano passado, eu não fiz o curso. Né? Certo. Por alguns motivos pessoais, aí eu não estudei, não me preparei. Eu fui lá fazer a prova, mas não me preparei para o concurso. E aí um colega, quando chegou ali no final, ele me passou umas matérias, né, de um curso que ele fez e de outros cursos que ele recebeu. Só acho viável estudar, fazer exercícios da licitação das provas anteriores, que acho que não é mais o caso, porque foi a Lei 8.666, acho que ajudaria O que acontece é o seguinte, a lei mudou, mas muitos dos conceitos permaneceram, que nem, né, a gente comentou aí, elas foram compiladas, as ideias foram aproximadas, mas entendo assim, quando a banca de questões faz as questões, normalmente eles procuram seguir num raciocínio. Então,
o Exército gosta muito de quem faz o quê, né? Como e por onde. Então, muito provavelmente vai estar lá, modalidade de licitação. Mudou as modalidades, mas a prova do ano anterior trouxe, conforme o artigo número, né, 22 da Lei 8666, são consideradas modalidades de licitação, tal, tal, tal e tal. Então, você viu que a prova trouxe isso daí. Onde que está aqui as modalidades de licitação na 14.133? A gente vai ver na próxima aula, no próximo, né, na próxima instrução ali. Está no artigo tal e quais são essas novas? São isso, isso, isso e aquilo. Claro, o camarada tem que tomar cuidado para não confundir, né? Porque como são diferentes, mas ele vai entender o conceito da coisa, ele vai entender de onde que quem está fazendo a prova vai tirar as questões, né? Então ali, essa questão do pregoeiro. O pregoeiro faz o quê? Ele vai até esse limite ali. Então, quem faz o quê? Quem determina? Então, é entender a mente de quem fez a prova, de quem está fazendo a prova. Parece brincadeira, mas é mais ou menos nesse sentido. Principalmente nessa questão de legislação. Eu posso arriscar aqui que vai cair isso daqui, essa parte de a hipótese do agente não ocupar mais cargo? Muito provavelmente não vai cair, certo? Muito provavelmente não vai cair. Porque em nenhum outro momento teve isso. E eles não estão muito preocupados com essa parte, eles estão preocupados com, entre escolher esse artigo para botar na prova, ou escolher o artigo aqui que fala que em licitação em modalidade de pregão será designado pregoeiro, é muito mais provável que eles escolham esse daqui do que o outro. Por quê? Porque já vieram fazendo isso nas outras provas, entenderam? Mas é mais por o camarada se sentir seguro na hora de ir para a prova, entendeu? É válido, é válido. Então, treinar Tomar em cuidado cima para das... não confundir, só isso. Então, treinar em cima das questões, né, de exercício de provas anteriores pode ser uma opção, pode estar válido. Por conta válido. justamente do que eu falei, assim. Tá. Às vezes eles vão colocar toda prova eles colocam lá um VOF. Pô, VOF do quê? De definições, do artigo 5º ali né, dos conceitos gerais, então eles põem VOF. Opa, então vou me preparar para um VOF, né? Vou ver o estilo das questões que vão ser cobradas. Isso é importante, porque isso é do tal do concurseiro, né? O concurseiro, ele faz isso, ele pega as provas dos anos anteriores e destrincha até não poder mais. Até ele, quando vier uma questão daquela ali, ele já viu de alguma forma, né? Obviamente, como mudou a legislação para a gente, tem que tomar cuidado para não confundir. Esse é o ponto. Mas até mesmo para história, geografia aí, né? Vale muito a pena vocês estudar as provas dos anos anteriores. Que vai chegar, obviamente, eles vão escolher para um lado, para o outro, mas o direcionamento das questões vai estar meio que na mesma ideia. Entenderam? Beleza? Respondido aí, camarada? Ok, respondeu. Beleza, então. Vou finalizar aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos no WhatsApp, estamos no site ali também, se precisar. Mensagens de áudio, de vídeo, de tudo que for necessário. Estamos para ajudar. Brasil, camaradas. Obrigado, capitão. Boa noite aí, até mais. Vou pausar e encerrar aqui. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado, até mais.